Nós vamos meditar nessa noite lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 11. E, amados, nosso tema é: Deus tem uma nova história para a sua vida. E no nosso tema de hoje, né, na visão de hoje, da condenação à absolvição, né? Da condenação à salvação, porque Deus faz isso na nossa vida. Deus nos tira de situações, Deus muda a nossa sorte. Nós vimos Deus usando Neemias para mudar toda a sorte de Jerusalém. Depois de 120 anos que eles estavam lá sofrendo, padecendo, Deus decidiu: agora é o tempo de Jerusalém, e Ele envia Neemias para lá. E hoje pode ser o seu tempo, depende da sua fé. Hoje pode ser o dia de Deus mudar a sua história, tirar toda a condenação que o diabo tem colocado na sua vida, tirar toda a condenação que as pessoas têm colocado sobre a sua vida, de tirar todo esse fardo que você tem carregado de condenação, de destruição, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e para você iniciar uma nova história. Isso depende tão somente de você, porque Jesus, como nós cantamos aqui, Ele veio e Ele fez uma obra completa lá no Calvário, para te libertar do pecado, da morte e do inferno. Amém? Vamos lá, João 8, de 1 a 11, assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, continua escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse tempo em que o Senhor nos permite estar na Tua presença. Nesta noite, ó Deus, tão especial, Senhor, que nós temos os nossos irmãos reunidos na torre de oração. Obrigado, Senhor, pelas vidas que se dedicam em interceder, em clamar pelo Teu povo, pela nossa nação. Obrigado, Senhor Deus, porque estes creem, ó Deus, que só o Senhor pode mudar a realidade na qual nós estamos inseridos e mudar, ó Deus, a realidade deste tempo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos em oração, porque, ó Deus, é por esta causa que nós estamos orando, Senhor. A causa do Teu reino sobre a face da terra, Senhor. A causa, Senhor, meu Deus, ó Pai, dos Teus filhos sobre a face da terra, Senhor. Para preparar-nos, ó Deus, para que quando o Senhor vier, nos encontre, ó Deus, aptos e prontos, Senhor, a herdar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a salvação e a vida eterna. Amém, amém, amém. Amados, uma nova história Deus tem para você, né? Da condenação à redenção foi a vida desta mulher. Jesus
Como sempre, né, de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras e certamente ali ele passou a noite toda orando, conversando em intimidade com o Pai. Nós temos procurado sempre enfatizar aos irmãos que na torre de oração você está sendo convidado para vir para intimidade com o Senhor nosso Deus, aquele tempo gostoso de conversa com o Senhor nosso Deus, aquele tempo gostoso, né, de investir a sua vida no reino de Deus, né? E Jesus, quando ele ia para orar, ele se esquecia do tempo, né? Passava rapidamente. Quero dizer aos irmãos que nós temos vivido essa experiência como igreja, né? E nós temos ouvido de irmãos dizer: olha, eu levantei de madrugada, orei, mas foi assim tão gostoso, um tempo tão bom, né? Aí o outro que está de madrugada também fazendo plantão, fala assim: eu nem vi as horas passar, porque estava clamando, orando, intercedendo, né? E são tantas pessoas pelas quais nós estamos intercedendo, irmãos, que você pega e vai vivendo a vida de cada um, o sofrimento ali de cada um, a luta ali de cada um, e aí o tempo vai embora mesmo, porque nós começamos a visualizar essas pessoas e os seus sofrimentos, para que nós possamos colocá-las diante do altar do Senhor, porque nós poderíamos bem pegar e falar: Senhor, olha, Senhor, tem essa lista aqui, e o Senhor visita cada um deles, mas nós não fazemos isso. Nós pegamos e vamos nome por nome, porque nós somos íntimos de Deus e queremos apresentar cada pessoa diante do Senhor nosso Deus. E aí você pega também a sua família, né? Pega a sua família para orar, né? Você pega lá na sua lista a sua família para orar, e você vai orando um por um na sua família. A hora que você vê, por que um por um? Mas Deus sabe todas as coisas, mas Deus quer saber o que está no seu coração em relação à sua família. Aí se você pega a igreja para orar, e você vai orando, né? E pega os pastores da igreja, vai pegando toda a liderança um a um para orar com os seus familiares, né? Que bênção que é, amados irmãos, você poder relembrar cada irmão que tem comunhão com você, que tem estado com você e intercedendo por ele. Jesus fazia muito isso, e é por isso que ele podia viver o reino de Deus sobre a face da terra, e é por isso que ele podia dizer, né, que ele era a luz do mundo, porque ele estava sempre na presença do Pai. E na presença do Pai, ele se enchia. E na presença do Pai, na ação do Espírito Santo de Deus, ele estava sempre pronto para realizar essa obra gloriosa que foi o seu ministério sobre a face da terra. Porque sempre ele enfrentava alguma coisa. Você às vezes diz: ah, pastor, mas todo dia eu tenho uma luta, viu? Olha, eu saio de casa, parece que está tudo bem. Quando eu chego no meio do caminho, quando eu chego lá no meu trabalho, aí as coisas começam a acontecer, aí vem as lutas, as dificuldades, os problemas. Eu não sei por que isso acontece. E olha, eu orei antes de casa. Eu quero dizer que Jesus tinha orado a madrugada toda. E quando ele desce, ele chega já bem cedinho no templo, se reúne, né, muitas pessoas, porque sabiam que ele estaria ali pela manhã, e as pessoas já se reúnem ali no templo, né, e ele estava ali ensinando, e as pessoas estavam se alimentando da palavra, naquela alegria, né, naquela momento gostoso ali de intimidade, de comunhão com o Senhor, olhando para Jesus e vendo o semblante de Jesus, e a autoridade com que Jesus pregava, que a Bíblia não diz o que Jesus estava ensinando para aquele povo naquela manhã, e eles estavam ali, Jesus estava tão gostoso, as pessoas também muito bem acomodadas ali, assentado ali, ele ensinava as pessoas que ali estavam. Mas, amados irmãos, isso é bom para continuar acontecendo. Acho que o diabo ia ficar feliz com isso? O diabo não. Aí o diabo vai lá mexer com quem? Vai lá mexer com os escribas e os fariseus. Assim: vocês não estão vendo lá o que Jesus está fazendo? Olha a multidão que está com Jesus. Jesus está ensinando, Jesus está ministrando a palavra, Jesus está falando sobre salvação, Jesus está falando sobre vida eterna, Jesus está dizendo que existe um novo céu, uma nova terra para eles, que eles precisam crer em Cristo, e vocês vão ficar aqui. Vocês precisam encontrar um jeito de condenar Jesus, de fazer Jesus errar. Vai lá. Aí qual é a criatividade deles, né? O que é que eles pensam? Se reúnem e falam assim: ó, vamos aí, né? Eles conheciam onde é que as coisas estavam acontecendo, e eles vão e pegam uma mulher que traiu o seu marido, que se prostituiu, e eles vão lá e pegam aquela mulher, mas eles pegam só a mulher, não pegam o homem que comeu do teu adultério, e nem trazem o marido da mulher, eles trazem só a mulher que estava em adultério, porque só a mulher que tinha cometido pecado. Parece que ela adulterou sozinha, né?
Como é que a mulher vai adulterar sozinha? Mas eles pegam só a mulher, porque o interesse deles não é condenar só aquela mulher, mas o interesse deles é tentar encontrar um meio de condenar a Jesus. E aí então eles trazem aquela mulher e colocam ali no meio deles, né, na presença de Jesus. E aí então eles perguntam: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que as mulheres sejam apedrejadas numa situação dessa. Isso diziam eles tentando, né, acusar Jesus. Aí Jesus se curva, como ele já estava sentado, ele começa assim a escrever ali na terra. E eles insistem: ô Jesus, o que é que nós vamos fazer? Afinal de contas, o que é que o Senhor vai dizer para nós a respeito disso? E eles sabiam que se Jesus dissesse: pode apedrejar, realmente obedeça a lei de Moisés, eles iam dizer assim: mas quem tem autoridade de tirar a vida é só o Império Romano. E cadê o amor que o Senhor prega agora, o Senhor manda apedrejar? Se Jesus dissesse para eles: não, vocês não podem fazer isso, vocês têm que exercer misericórdia, eles diziam: o Senhor está desobedecendo a lei de Moisés, então o Senhor está pego. Mas Jesus não faz isso. Jesus levanta a sua cabeça e olha para eles e diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Amados, algumas coisas nós precisamos aprender. O ser humano, nós somos maus. Quando alguém disser para você que você é bom, diga para essa pessoa: não, eu não sou bom, porque eu sou um miserável pecador. Não tenha dúvidas se alguém disser isso para você, diga: não, eu não sou bom, porque Jesus disse: olha, o bom só tem um, que é o Pai. Ele disse para o jovem rico: por que você está me chamando de bom? Eu não sou bom, não, eu vou praticar justiça, e você não vai achar que eu sou bom. E nós não somos bons, né? Porque nós somos pecadores. E o Senhor Jesus nos ensina nesse texto que ele coloca o ser humano acima do pecado que ele cometeu. Nós colocamos o pecado acima do ser humano. Nós taxamos as pessoas pelos seus pecados. Nós vemos os pecados nas pessoas e as tratamos segundo os seus pecados. E queremos que elas sejam condenadas nos seus pecados. Porque assim também praticavam os religiosos da época, assim praticavam também os escribas e fariseus. Eles viam o pecado das pessoas, não interessa o que aquela mulher tinha feito antes, e nem o que aquela mulher poderia fazer depois. Interessa que ela agora tinha sido pega em adultério e ela deveria ser apedrejada. Não interessa se ela tem filhos e se ela vai ter que deixar os filhos, abandonar os filhos vão ficar aí órfãos. Não importa. Eles só olhavam o pecado e não a pessoa. E Jesus não olha o pecado, Jesus olha para a pessoa. Jesus vê o ser humano necessitado da sua graça, necessitado do seu amor. É por isso que a Bíblia nos diz, amados irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus, Ele veio exatamente para salvar o pecador do seu pecado. Ele veio para os doentes, para aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que precisam da sua graça, aqueles que precisam da salvação. Então, quando Jesus olha para essa mulher e eles acusam essa mulher, Ele não olha para o pecado, Ele olha para o semblante daquela mulher, para a vida daquela mulher, para os sentimentos daquela mulher, porque Ele olha e Ele vê ali diante dos seus olhos alguém que está necessitado exatamente do seu amor, alguém que está necessitado daquilo que Ele vai fazer lá na cruz do Calvário, morrer por causa dos nossos pecados, para poder trazer salvação e vida eterna. Mas o ser humano não, ele olha para o pecado, mas Jesus olha para o ser humano que necessita da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Esses religiosos também, amados irmãos, eles estavam não querendo viver a lei, não querendo viver os seus ensinamentos, eles estavam querendo viver aquilo que eles queriam.
Por isso, essa visão de condenar os outros e tentar. Mas Jesus trata no coração deles exatamente isso. Jesus os confronta com eles mesmos. Jesus diz: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus está dizendo isso aqui, né, no grego nós vamos entender o seguinte, que Jesus está dizendo o seguinte, ó, aquele que não tiver pecado e que nunca teve a intenção de pecar, como essa mulher pecou, que atire a primeira pedra. Porque Jesus disse, olha, lá na lei está escrito, né? Mas eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção, já cometeu adultério. Aquele que olhar com intenção para os bens do outro, já cometeu o pecado, porque já desejou aquilo que não é dele, já desejou aquilo que é do outro, e isso é pecado diante do Senhor. E Jesus mostra que para ele, se não existe, né, como nós temos muitas vezes, como nós vivemos muitas vezes, o pecadinho e o pecadão. Olha, o pecado da Inês, a gente consegue ver, então o pecado dela é maior que o meu, porque o meu eu faço escondido, e o dela todo mundo vê então, né? O pecado do Eric então, né, é bem maior que o meu, porque o pecado dele, está todo mundo vendo, ó, todo mundo vê, não vê? Mas o meu eu coloco lá debaixo, né, da escondidinho, e ninguém vê. Aí Jesus mostra para eles que não existe esse pecado, esse tamanho, e aquele pecado pequeno. Ele nos mostra aqui que ele diz lá em Romanos, Paulo diz em Romanos, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. E todos necessitam. E quando Jesus confronta-os, eles vão dos mais velhos aos mais novos. Olha só que interessante, começa pelos mais velhos, que tem mais consciência a respeito das coisas, logo já vão deixando as suas pedras. E os mais novos aí falam, bom, se eles estão fazendo assim, nós também devemos fazer, né? Porque eu também sou pecador. E aí então eles deixam as pedras e vão embora. E aí então, amados irmãos, chega o momento daquela que estava condenada, daquela que deveria ser apedrejada, daquela que deveria ser morta, daquela que deveria ser lançada em qualquer cova por aí, ser redimida na presença de Cristo Jesus. Ser tirada daquela situação, e aí então Jesus, fica só Jesus e aquela mulher, e ele pergunta para ela, né? Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela diz, não. Aí ele diz, nem tampouco eu te condeno, nem tampouco eu te condeno. Jesus traz para aquela mulher a libertação. Jesus traz para aquela mulher a bênção. Jesus traz para aquela mulher a sua graça maravilhosa. Jesus traz para aquela mulher a necessidade que ela tinha de sair daquela situação de condenada para ter uma vida nova, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida diferenciada na presença do Senhor, o nosso Deus. Por último, amados irmãos, tem também as consequências, né? Tem também as consequências. Depois que Jesus perdoou, ele diz, olha, mas não peques mais. Você não deve pecar mais. E segundo, amados irmãos, os estudiosos, essa mulher se tornou, sim, uma discípula de Jesus e serviu a Jesus durante toda a sua vida. Então eu quero concluir aqui nesta noite, falando para você a respeito dessa mudança de vida que Jesus tem para você, e que Jesus quer fazer para você, e que Ele veio para realizar na sua vida. Assim como ele teve esse encontro com essa mulher que estava ali condenada à morte, que deveria ser apedrejada, Jesus se encontra com ela e lhe dá salvação. Jesus se encontra com ela e perdoa os seus pecados. Jesus se encontra com ela e a tira da morte e da condenação, e lhe dá salvação, e lhe dá uma nova vida. Esse é o nosso tema. Ele tem uma nova história para você. Jesus começou uma nova história na vida daquela mulher.
Eu não sei o quantos pecados ela já havia cometido, eu não sei quantas vezes ela já havia adulterado, mas ela teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou a sua história. E Jesus a tirou da condenação e colocou debaixo da sua maravilhosa graça, debaixo da sua redenção, e ela passou a servir a Jesus agora. Na tradição diz que o nome dela poderia ser Susana, que tinha uma discípula, Susana, que servia a um dos discípulos de Jesus, e era essa mulher, porque ela começou uma nova história, ela começou uma nova vida, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E ela ouviu o que Jesus disse: olha, agora você não peca mais, agora você vai e vive uma vida santa, e testemunha dessa vida que você foi transformada, que eu te dei uma nova vida. Isso tudo, amados irmãos, Jesus nos ensinou para reforçar aquilo que ele ia falar no verso 12: eu sou a luz do mundo. Jesus vem e traz luz. Você, como está? Você está se sentindo como essa mulher? Acusada? Acusado? Você está se sentindo alguém que está sendo cobrado por um erro, por um pecado, por algo que você fez, e estão te condenando, estão te cobrando, estão exigindo demais de você, e você acha que não é justo isso que estão fazendo com você? Realmente não é justo, porque Jesus, ele já perdoou todos os nossos pecados. Mas se você quiser viver uma vida nova, venha para Jesus. Você está disposto a viver uma vida nova? Vem para Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está vendo desprezo aí na sua família? Você não se sente amado aí na sua família? Eu quero dizer que Jesus te ama, e Ele está te convidando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo, como Ele disse para essa mulher: ninguém pode te condenar, vai e não peques mais, viva uma vida nova. Jesus tem uma vida nova para te dar. Você está passando por uma situação financeira difícil? Os recursos se acabaram? E você acha que não tem mais condição, não tem mais chance nenhuma, e você vai ter que dar um fim, vai ter que dar um cabo na sua vida? De jeito nenhum. Aquela mulher estava condenada, ela poderia ser apedrejada, mas Jesus salvou. Jesus a tirou daquela situação. Jesus quer tirar você também de toda e qualquer situação terrível que você estiver vivendo. Porque a Bíblia diz lá em João 10:10, que Jesus veio para nos dar vida, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele está querendo fazer. É isso que ele está querendo fazer com a vida de muitas pessoas. Nesses dias, quantos estão opressos? Quantos estão aí oprimidos pelo inimigo? Quantos estão em depressão, em angústia, tristeza, que estão quase que tirando a própria vida? Eu quero dizer para você que você não deve fazer isso, que você não precisa fazer isso, porque Jesus veio exatamente para te libertar desse peso, para te libertar desse mal, para te libertar dessa enfermidade e para te dar uma nova vida. Jesus quer que você comece hoje uma nova vida, como aconteceu com aquela mulher. Jesus quer te dar uma nova vida, onde todo fardo de condenação, onde todo fardo de angústia, tristeza e morte fique para trás. Você possa viver uma nova vida. 2 Coríntios 15:7. Jesus fez essa obra gloriosa lá na cruz do Calvário. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor está fazendo coisas novas para você. Feche teus olhos. Eu quero cantar um louvor e depois nós já estaremos orando. Ele me ama, vida me dá, Ele perdoa e esquece. Um lar eterno Ele vai dar quando no céu eu chegar.
vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele me ama, vida me dá, Ele perdoa e esquece. Um lar eterno Cristo vai dar quando no céu eu chegar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor não olha para os nossos pecados, Senhor, mas o Senhor olha, Senhor, meu Deus, para as nossas necessidades, Senhor, de cura, de libertação, de perdão, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, olha nesta noite, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão aqui no templo, pelos irmãos que estão em casa, por aqueles irmãos que vão ainda, ó Deus, ouvir esta palavra, Senhor, para que, ó Deus, eles se encontrem, ó Deus, como esta mulher, Senhor, que foi sim encontrada em pecado, que foi sim vista em pecado, e que foi sim digna de condenação, porque todos nós somos pecadores, Senhor, e somos, ó Deus, necessitados da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, Senhor. Olha, Senhor, com teu amor, Senhor. Olha, Deus, com a sua graça, olha, Deus, com a sua misericórdia, Senhor, para aqueles irmãos, ó Deus, que se acham, ó Deus, perdidos, para aqueles irmãos, Deus, se acham perturbados, Senhor, para aqueles irmãos, Senhor, Deus, que acham que não tem mais saída para as suas vidas, Senhor, para aqueles irmãos, Pai amado, que emocionalmente estão, ó Deus, abatidos, Senhor, que estão se achando, Deus, em fase terminal, Senhor, para aqueles, Deus, que estão enfermos, Senhor, meu Deus, e que o médico já disse que não tem mais chance nenhuma, que ele está condenado à morte, Senhor, que o Senhor, Deus, possa visitar, ó Deus, essa vida nesta noite, Pai, assim como o Senhor livrou aquela mulher, Senhor, meu Deus, ó Pai, da morte, do apedrejamento, o Senhor esteja trazendo, ó Deus, livramento, Senhor, para os teus filhos nesta noite, Senhor, para aqueles, ó Deus, que te clamam nesta noite, Senhor, para aqueles, ó Deus, que buscam o Senhor nesta noite, Pai, para aqueles que esperam no Senhor nesta noite, que possam, Deus, ter uma nova história, Senhor, como aquela mulher, Senhor, e possam, Deus, viver uma vida nova, Senhor, Deus, em Cristo Jesus, Senhor, e possam, Deus, sentir, ó Deus, seus pecados sendo perdoados, Senhor, e possam, Deus, sentir, ó Deus, o teu Santo Espírito invadindo as nossas vidas, Senhor, e trazendo, Senhor, meu Deus, um novo alento, Senhor, e trazendo força, Senhor, e trazendo ânimo, Senhor, e trazendo vigor, Senhor, e trazendo vida, Senhor, e vida em abundância, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e repreendendo, Senhor, todo espírito de angústia, de tristeza, Senhor, meu Deus, de inquietude, Senhor, de preocupação, Senhor, e estabelecendo, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, a sua gloriosa paz, Senhor, e que assim, ó Deus, como a morte morreu no dia da ressurreição de Cristo Jesus, Pai, todo o espírito de morte, Senhor, possa, ó Deus, ser derrotado nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, e possa vir, Senhor, meu Deus, sobre as pessoas, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, a vida e a vida em abundância que nós temos por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, Pai, e assim, ó Deus, muitos, Senhor, meu Deus, possam passar a viver, Senhor, meu Deus, uma nova vida a partir de hoje, Senhor, a vida nova que o Senhor tem para os teus filhos, Senhor, uma nova história que o Senhor tem para os seus filhos viverem, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e testemunhar, Senhor, meu Deus, que ficou para trás, Senhor, meu Deus, toda a vida velha, Senhor, todo o pecado ficou para trás, Senhor, para vivermos, ó Deus, uma vida nova em Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem, Senhor, e visita, Senhor, porque o Senhor disse, Pai, que o Senhor faz novas todas as coisas, Pai, e que as coisas velhas, Senhor, já ficaram para trás, porque o Senhor tem feito tudo novo na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Traz cura, traz saúde, traz libertação. Eu oro, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém, amém, amém.